Pronto, agora sim, estamos ao vivo aqui, tá? Nossa aula está sendo gravada e depois, como eu falei para vocês, vocês podem reprisar a aula quantas vezes achar necessário, tá bom? E se tiver alguma questão que vocês ficou em dúvida ou que amanhã ou depois na aula também gerou alguma dúvida, fala comigo no privado, vou ter o maior prazer de explicar a vocês aquela questão, tá bom? A ideia aqui não é colocar um computador na cabeça de vocês, como eu digo direto. A ideia aqui é simplesmente resumir e vocês entenderem como é que a banca ela funciona. Essa banca aí do Ceará, tá? Essa USE, ela, pelo que eu vi aqui, as questões são tranquilas, se auto-repete, tá? Eu dei uma pesquisada aqui e baixei muitas questões dela. Então, a gente vai ter muito trabalho aqui, muito material para trabalhar. Essa é a verdade. Tá? E pode ficar tranquilo que vocês vão ver no decorrer das nossas aulas que as questões são tranquila. Vocês vão tirar de letra aí. Beleza? Vamos embora. Todo mundo aí com suas anotações. Então, vamos lá. Olha só. Primeira questãozinha aí, tá? A gente fala no pacote Office, ok? Vamos falar um pouquinho no pacote Office. Outra situação que esqueci de avisar vocês. O que é que eu coloquei? Entre um slide e outro, eu coloquei desenhos de figuras, tá? Um referente às questões que a gente vai trabalhar. E fica até melhor para vocês visualizarem. Porque na hora da prova, às vezes você lê a questão, você não lembra mais ou menos como é que terminou a resposta. Mas você vai lembrar daquela figura, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a visualização faz com que você gabarite aquela questãozinha. Então, entre um slide e outro, eu coloquei algumas figuras para fixar melhor para vocês. Beleza? Então, olha só. A primeira questãozinha, como eu falei, ele fala sobre o pacote Office, tá? E aí ele diz o seguinte, ele diz que analisa o ícone a seguir, extraído da guia página inicial, lá do pacote Word. E aí ele diz que o pacote foi de 2016. E aí ele fala o seguinte, assinala a opção que indica a função desse ícone. Bom, pessoal, esse ícone aqui, né, conforme tá aí para vocês, ele já diz muita coisa para a gente. Porque se a gente analisar, a gente entende que isso aqui é como se fosse uma borracha, tá? E esse A grande é como se fosse o quê? Uma formatação de um texto. Então, toda vez que você se deparar com uma figura dessa aqui, com essa borracha, se é uma borracha, você vai limpar alguma coisa. Então, ficou fácil. Às vezes a questão a gente não lembra, mas a gente vai muitas vezes pela lógica. Então, isso aqui é uma borrachinha. Então, se é uma borracha, você vai apagar ou limpar alguma coisa. Então, fica fácil. Porque ele diz, cor da fonte. Cor da fonte, se fosse a cor, teria a letrinha e teria a cor, vermelho, né? Assim por diante. O estilo não estaria na página inicial, né? O pincel de formatação teria o desenho do pincel. Então, o que sobrou para a gente é limpar a formatação. Então, questãozinha tranquila, tá? Mas lembre-se que essas questões não sou eu, Emerson, que inventei, não, eu tirei questões da banca. Então, para você ver o nível como vai ser da banca. Então, não é bicho de sete cabeças, nem é coisa de outro mundo, não. Beleza? Vamos para a segunda questãozinha aí, que diz o seguinte: ao navegar pela internet, o Firefox, né, Mozilla, ele armazena temporariamente imagens e parte de sites visitados para acelerar a navegação, carregando as páginas visitadas mais rapidamente. Aí diz o seguinte: para apagar esse histórico, deve-se limpar os dados de navegação denominados. Aí ele diz: dados do formulário, favoritos, cookies ou cache. Então, o que acontece? A gente aprendeu aqui, quando a gente estudou navegadores, certo? Que com a nova lei da LGPD, quando ela entrou em vigor, o que é que acontece? Se você analisar todos os sites, quando você acessa, ele deu o exemplo aí do navegador Mozilla Firefox, mas pode ser qualquer site. Hoje é norma, é lei. Se você clicar em qualquer navegador, o que você bota lá um site qualquer, digamos que você coloque lá o site do PCI Concurso, você vai notar que no rodapé daquele site, ele vai te apresentar os cookies, né? Ele vai perguntar se você aceita ou não os cookies. Isso agora é lei. Todos os navegadores foi implementado. Não estranhe isso aí. Ah, professor, mas assim, eu sempre digo que não aceito os cookies. Ok, é uma opção que você tem.
Você não é obrigado a aceitar os cookies. Mas, assim, qual é a ideia de você aceitar os cookies? Os cookies são pequenas partículas, tá? Que os sites, eles guardam, né? Então, digamos que você acessou o PC Concurso, ele guarda umas pequenas partículas em bloco de notas, certo? Então, como ele mesmo disse aqui, ó, as páginas são visitadas mais rapidamente. Então, eu acessei agora aqui o PC Concurso, aceitei os cookies, beleza. Se eu não desligar o computador, se eu não desligar o computador, aquela partícula, ela fica armazenada lá. Então, digamos que de manhã eu acessei o PC Concurso, mas eu não desliguei o computador. E essa hora agora eu resolvi acessar lá o PC Concurso, para saber se tem alguma novidade. Quando eu clicar lá, o computador ele vai processar rapidamente aquela página. Por quê? Porque temporariamente ela já está salva com pequenas partículas, tá? Mesmo se a internet estiver lenta, mas o processo é bem mais rápido. Então, os cookies são pequenas partículas, tá? A questão em si, ela fala o seguinte, que o navegador, ele armazena temporariamente imagens e parte de sites visitados para acelerar a navegação, carregando as páginas visitadas mais rapidamente. Então, o que acontece? A banca, nessa questão, ela tenta confundir a sua mente. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que os cookies, né, eles rapidamente, ele cria pequenas partículas temporárias. E é isso que o enunciado diz, né? Então, se você ler rapidamente até o ponto, você marcaria cookies. Só que a resposta não seria cookies. Porque, vê só, logo depois do ponto, ele fala assim: para apagar esse histórico, deveremos limpar o dado de navegação denominada. Então, esses dados de navegação que ficam armazenados temporariamente é chamado de cache. É chamado de cache. Então, a banca, no primeiro momento, ela tenta conduzir você ao erro. Então, muito cuidado, pessoal. Não deixe de ler toda a pergunta, tá? Porque se você leu até rapidamente, não tem ali já carregando as páginas visitadas mais rapidamente, você marcaria cookies, né? Só que aí você esqueceu do final, a parte principal, quando ele diz, para apagar esse histórico. Então, o que acontece? O cookies, ele não fica no histórico, ele cria pequenas partículas dos sites visitados, tá? Diferente de você ir lá, eu quero ver o que as pessoas acessaram no meu computador, quero ver o histórico, tá? Então, essa palavra histórico, quando ele diz apagar esse histórico, você, como eu posso dizer, você anulou a resposta cookies, tá? Porque o cookies, ele não gera histórico. E fique bem claro, os cookies, ele não geram histórico. Eles geram pequenas partículas em bloco de notas, tá certo? E aí ele diz, deve-se limpar os dados de navegação. Então, quando você navega, ele cria um cache de navegação, tá certo? Então, essa perguntazinha foi muito massa aí, porque ela começou dando uma resposta, no final, a resposta mudou, tá? Então, cuidado, atento, quando vocês lerem essas questãozinhas, beleza? E aí, como eu prometi para vocês, eu coloquei aqui, ó, como é que se diz? Limpar a formatação, ele fica justamente na página inicial, né? Tá aqui, ó, tá aqui a página inicial, só para vocês se familiarizarem, tá? Página inicial, vocês vão se ligar logo aqui nele, né? Para alterar a cor da letra, seria aqui, né? O formato seria aqui, certo? Então, só para vocês se familiarizarem. Então, a limpar a formatação, aqui a borrachinha, com a letra A, tá bom? E assim funciona. E aqui sobre os cookies que eu acabei de dizer para vocês. Todo site que vocês acessam, no rodapé ele cria essa mensagem. Quando ele diz assim, nos armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar o conteúdo do seu interesse. Ao utilizar nosso serviço, você concorda com tal monitoramento. Então, lembre-se que até aquele pontozinho, a resposta estava dando os cookies. Quando ele falou em limpar a navegação, né, o histórico da navegação, aí passou a ser cache. Beleza? Só para vocês ficarem ligadinhos. Vamos para a terceira questãozinha, que diz o seguinte, mais uma de Word, né? E aí ele fala o seguinte, lá no Word existe um cara chamado pincel de formatação. E ele é utilizado para quê? Aí a letra A diz o seguinte, para estabelecer critérios de cores de fundo nas células de uma tabela. A letra B ele diz para definir padrões de bordas para uma tabela.
A letra C, ele diz para alternar tipos de layout de exibição. E a letra D diz para copiar a formatação de um trecho e aplicá-lo em outro. Então, assim, digamos que no dia a cabeça está a mil, você não conseguiu entender e esqueceu. Vá pela lógica, né? Se é um pincel de formatação, eu preciso formatar alguma coisa, né? Então ele diz lá, estabelece critérios de cores de fundo das células. Não. Então vai eliminando. Então, essa aqui você já eliminaria, tá? Aí ele diz, definir padrões de borda para uma tabela. Não estamos falando em tabela, estamos falando em pincel de formatação. Então, mais uma que a gente corta. Então, sobrou aí letra C e letra D. A letra C ele diz alternar tipos de layout. Não é em pincel de formatação que eu vou mexer no layout, tá? Então, qual é a função do painel do pincel de formatação? É simplesmente copiar a formatação de um trecho e aplicá-lo em outro. Ou seja, digamos que você trabalhe com design. Você precisa fazer aí, sei lá, 100 senhas todas com o mesmo histórico. Você não vai copiar as 100 senhas, né? Se você for lá com o pincel de formatação e copiar você consegue replicar todos com esse pincel. Né? Por quê? Porque ele formata um trecho e ele aplica em outro lugar do mesmo jeitinho, tá? Do mesmo jeitinho. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, muito cuidado. Pincel de formatação, você vai copiar a formatação original do texto, tá certo? E aplicá-lo em outro lugar sem mudar uma vírgula. É um copiar-colou direto. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Então, nossa terceira questão, letra D. Vocês marquem aí. Na quarta questãozinha, diz o seguinte, que a configuração de rede de um computador, ele pode ser realizada de forma estática ou dinâmica. Beleza? Aí ele fala, quando a forma estática ela é utilizada, o usuário deve configurar os parâmetros de rede manualmente, fornecendo. Deixa eu só aceitar a derrota aqui. Fornecendo, por exemplo, os endereços IP da estação de trabalho, né? O de roteador padrão da rede local. Aí ele fala, por outro lado, quando se utiliza a forma dinâmica, o usuário deve configurar o computador para usar o protocolo de comunicação conhecida como. Meu amigo Darlando, boa noite, seja bem-vindo. Tranquilo? Peguei, Brasil. Valeu, valeu. Vamos embora, vamos junto. O computador parece que estava a lenha hoje, mas não, deu mas certo. é porque ele tá se acostumando com o horário. Daqui a pouco ele retorna. É normal. Beleza, valeu. Vamos embora. Então, meu povo, o que acontece? A gente viu aqui em algumas aulas, né? Quem estava com a gente aqui acompanhou aqui. Para a gente configurar um computador, o que é preciso? Primeiro, a gente precisa ter um acesso à internet, tá? Ah, professor, e como é que eu vou ganhar esse acesso à internet? Das duas, uma. Ou você precisa de uma internet local cabeada, ou você precisa de uma internet sem fio, popularmente conhecida como uma Wi-Fi, certo? E aí, como é que eu acesso perante esses dois critérios? Seguinte, todo equipamento eletroeletrônico, hoje, não importa se é um computador, se é uma TV, se é um celular, mas quando ele acessa uma rede localmente ou sem fio, tá? Ele precisa ganhar um cara chamado IP, tá? Então, o roteador, para ele pouco importa a marca do celular, do computador, isso para ele não vai aparecer lá. Então, digamos que eu tenho 10 computadores, certo? E ao começar a aula, os 10 vão acessar a rede. Então, os 10, cada um vão ganhar um cara chamado IP, né? Que é a identificação do computador na rede, tá? Que é o protocolo de interconexão. Por isso que o nome chama-se IP, protocolo de interconexão. Beleza? Então, o que acontece? Acessou a rede, o cara ganha o IP. E quem é que distribui esse IP? É justamente o que a questão fala. Ele diz o seguinte, né? Existe a forma do computador realizar a rede estática ou a dinâmica. O que é que ele quer dizer com isso, em outras palavras? Que você pode configurar seu computador, tá? Para assim que qualquer máquina, qualquer celular, qualquer TV entre na rede, ele distribui IP automaticamente. E você pode configurar o seu roteador para que você mesmo faça ele manualmente, né? E diga assim, ó, eu quero que esse IP seja o IP tal, tá? Então, o que acontece?
Há alguns anos atrás, a gente se usava o IP chamado IPv4, que ele distribuía de 0 a 255 IPs. Só que as coisas foram evoluindo, né? Foram evoluindo. Assim como as redes de internet. A gente começou com uma rede chamada WEP, tá? Que não precisava de senha. Aí evoluiu um pouquinho, aí de WEP ficou WPA, e aí essa WPA você precisava usar senhas, mas era só no máximo seis dígitos. E aí ficou obsoleto, né? E aí hoje já se usa a internet chamada WPA2, que é acima de 6 dígitos, que envolve caracteres, que envolve letra maiúscula e minúscula, para dificultar mais, tá? E hoje o IPv6, o IPv4 virou IPv6. Por quê? Porque você já imaginou no shopping o roteador só distribui até 250 pessoas, 255 pessoas? Muito pouco, né? E aí com o IPv6 ele consegue esse número, ele vai muito mais além, tá? Então por isso que hoje já se usa a tecnologia IPv6 nos grandes centros sociais, certo? E na sua casa você pode até configurar uma IPv4 de boa, tá? Porque sua casa 255 IP acho que não chega tanto, mas nos ambientes públicos não se usa mais o IPv4, se usa IPv6, tá certo? E aí, como eu disse para vocês, né? Ele fala ali que fornece um endereço IP. Ele fala aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui uma canetinha. Aqui, tá? Aí ele diz que os endereços IPs da estação de trabalho e o roteador padrão na rede local. Aí ele diz que, por outro lado, quando se utiliza uma forma dinâmica, né? O usuário deve configurar o computador justamente daquela forma manual, tá? E aí ele fala que o protocolo de comunicação é conhecido como quê, né? Então, como eu estou dizendo para vocês aí, falei para vocês, que o cara que vai distribuir esse IP é um cara chamado DHCP, tá? Então, anotem aí. Qualquer máquina eletroeletrônica acessou a rede cabeada ou acessou uma rede Wi-Fi, o DHCP tem a função de entregar um IP a ele, tá certo? Tem a função de entregar um IP a ele. Ele fala na letra A, o DNS. O DNS é o serviço do domínio. O DNS é que transforma o IP do site, tá? Lá ele vai no servidor do site e ele traz para você aquela página bonitinha. Esse é o DNS, a função dele. A VPN é um Virtual Private Network, ou seja, é uma internet particular que é criada naquele momento, tá? Naquele momento ela é criada para um acesso aleatório. E depois que você desloga, você não tem mais acesso àquela rede. E o Wi-Fi, como todo mundo sabe, é uma rede sem fio. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, o pincel de formatação, falando um pouquinho dele, né? Que é uma ferramenta usada para replicar uma formatação sem ter que fazê-la novamente. Aquilo que eu disse para vocês, né? Ele pega o texto e replica. E aí, o DHCP, a forma que ele trabalha, né? Existe o servidor DHCP, está lá, e quantas máquinas acreditarem a rede, ele vai distribuir IP. Note que esse desenho, ele distribui IP 192.168.0.22, depois ele distribui IP 13, depois ele distribui 77. Professor, não é na sequência, não. Se ele é automático, ele distribui, ele vai disparando, tá? Se ele for configurado com IPv4, ele dispara até 255 IP. Se ele for configurado com IPv6, ele multiplica com milhões, tá? De IP lá. Tranquilo? Só para vocês entenderem como é que funciona aí a distribuição. Fechou? Então, toda vez que você se deparar com uma questão que perguntar quem é o protocolo que distribui IP, DHCP é o cara, tá? Então, o DHCP é que dispara e distribui os IPs. Beleza? Tudo certo? Vamos embora. Quinta questãozinha diz o seguinte: contexto dos navegadores de internet. Assinala a definição mais adequada para o termo cookies. Bom, lá atrás a gente já deu uma definiçãozinha do que seria o cookies, né? Pequenas partículas e tal. E aí, pelaquela explicação que eu acabei de dar, você já mata a charada, tá? Então, o que é que vocês também precisam entender? Que as questõezinhas de informática, dependendo da banca, e como eu disse a vocês, eu fiz um estudozinho dessa banca aí do Ceará, as questões se repetem. Então, vai chegar situações que 10 questões
Às vezes a questão número 2, ela puxa para a questão número 8. Então, se você fixar e prestar atenção, você vai notar que, às vezes, uma questão dá resposta para outra. Então, lá atrás, como eu mostrei para vocês, até aquele ponto, a gente estava dando cookies, a resposta. Depois do ponto, a gente viu que era cache. Então, já agora, ele se refere justamente, diretamente no cookies, né? Definição adequada para cookies. Então, diante daquela situação, que eu fiz o comentário atrás, você, sem medo de errar, você vai aí na questãozinha, cadê meu? Na letrinha A. Por quê? Porque eu comentei com vocês que cookies, eles ficam armazenados. Então, ele diz, um arquivo armazenado no seu computador por um website, usado para registrar dados sobre a sua utilização. Aí vocês vão lembrar que eu comentei com vocês que os cookies, eles são pequenas partículas em blocos de notas, que ele guarda, ele armazena, né? O site que você acessou, tá certo? Para que você, futuramente, você acesse ele muito mais rápido, né? Do que o normal. Por quê? Porque ele já criou um caminho daquele site. Beleza? A letra B diz que é um arquivo que adiciona novas funcionalidades ao browser, e aí você entende que browser, na linguagem, é navegadores. Então, a função do cookies não é adicionar novas funcionalidades aos navegadores. Tá? Então, essa está totalmente errada. A letra C ele diz que os cookies é um histórico de navegação na web gravado pelo browser. Tá? Gravado pelo browser, não. Ele grava pequenas partículas e não histórico. Ok? A letra D ele diz que é um item de segurança que torna a sua navegação mais segura por meio da criptografia. Negativo. O item de segurança que torna a sua navegação mais segura é o protocolo chamado HTTPS, que é um protocolo criptografado. Tá? Então, o HTTPS é que é o item de segurança para tornar a sua navegação mais segura. Então, a quinta questãozinha, vocês marquem sem medo de errar a letrinha A. Fechou? A sexta questão diz o seguinte: considerando o comportamento de um software malicioso, um bot é um programa similar ao worm. Tá? A característica específica que diferencia um bot de um worm é o fato tá? Então, o que acontece? Hoje, na área de segurança, existem muitos códigos maliciosos, né? Os mais populares que a gente conhece é o spyware, né? É o BitLocker não, o Keylogger, tá? BitLocker é a nova ferramenta do Windows 10. Aí que é aquela criptográfica, justamente isso. Então, assim, os mais populares que a gente sempre vê é, como eu disse a vocês, o spyware, o ransomware, o phishing. Então, são os mais populares, né? Mas tem um carinha chamado bot, tá? Vocês vão se deparar com um código malicioso chamado bot. Tanto bot como botnet, tá? Então, o que é que a gente aprendeu? Que toda máquina, quando ela é ligada, ela inicializa um boot, um bot, né? Um boot. Muitos chamam boot. Ah, a máquina deu um boot. Então, o que é o boot? É a inicialização do sistema operacional. Beleza? É a inicialização do sistema operacional. Então, o que acontece? Quando você inicializa a máquina, ele está dando um boot, né? Muitas vezes a máquina, ela dá um bug, ninguém sabe por quê, ela perde a inicialização. E aí, muitas vezes, o técnico usa a malandragem e diz ao cliente que precisa formatar. Às vezes, não é nada disso. Às vezes, só perdeu a inicialização. Então, você vai ter que ir lá, entrar no setup da máquina e só dizer assim, ó, eu quero que dê um boot pelo meu SSD, eu quero que dê um boot pelo meu HD. Por quê? Porque é no HD, é no SSD que vai estar instalado o sistema operacional, tá? Por isso que ele diz que um código malicioso é o bot, tá? Por que o bot? Porque é um código malicioso que toda vez que a máquina inicializa, a máquina é infectada. Então, quando isso vier a acontecer, tá? Digamos que você ligou a máquina, percebeu que a máquina está com vírus, passou o antivírus, excluiu o que tem que excluir, e aí achou que estava tudo ok. Trabalhou normal, e aí no dia seguinte você liga a máquina, e a máquina está lenta de novo. Então, nesse caso, se você perceber que a máquina pegou um vírus de bot, a única solução é você formatar a máquina, tá? Porque aí você zera a raiz do problema. Beleza? E aí ele fala o seguinte aí na questão, que o software malicioso boot, ele é similar ao worm. Então, qual é a função do código malicioso worm? O worm, ele se autorreplica. Ele se autorreplica. Então, como ele disse lá, é um programa similar. Por quê? Porque cada vez que você liga a máquina,
ele se replica, né? Diferente do worm. O worm, ele sai se auto-replicando nas suas pastas. Se a máquina estiver em rede, ele pode replicar para outra máquina que esteja na mesma rede, do mesmo servidor. Então, ele diz o seguinte aí, né? Como o enunciado fala, que o comportamento do software malicioso do bot é um programa similar ao worm. Aí ele diz que a característica específica que diferencia o bot, tá, a um worm é o fato de o. Aí a letra A ele diz que o bot ele oferece recursos de captura de teclas digitadas, errado, tá? Para capturar teclas digitadas é o keylogger, tá? Então a questãozinha, a letra A, você já descarta. Cadê o... Você já descarta, beleza? A letra B, ele diz que o bot ele ser projetado para monitorar as atividades do computador e enviar informações coletadas. Quem tem essa função é o spamware, ele tem a função de espionar, monitorar, tá? E enviar informações para os invasores. Então, é o spamware que tem essa função. Então, a letra B também você descarta. A letra C diz que o bot é um programa que torna indisponível os dados de um computador, a fim de exigir pagamento. Então, o código malicioso que exige pagamento é um cara chamado ransomware. Então, você também dispensa a letra C. Então, sobrou para você a letrinha D, que diz que o bot ele possui recursos de comunicação com o invasor, que permite que o computador infectado seja remotamente controlado, justamente. O bot é a inicialização do sistema operacional. Inicializou a máquina, né? Existe uma comunicação, por quê? Porque a máquina está em rede. E aí ele permite que o computador infectado seja monitorado remotamente e controlado. Então, muito cuidado. Se um dia você estiver navegando na máquina e, porventura, seu papel de parede ficar com a tela preta, na hora, desconecte qualquer rede nela, porque quando o papel de parede fica preto, significa que uma segunda tela entrou, tá? Isso acontece muito, quem tem esse programa sabe disso. Existem alguns programas de acesso remoto, como o Onidesk, como o TeamViewer, e na hora que você acessa, o usuário perde o papel de parede. Por quê? Porque entrou uma segunda tela, né? Então, cuidado. Se vocês também notarem que aqui perto do relógiozinho ficou alguma coisa preta, como se tivesse assim, umas ondas, aquela máquina do coração, então desliguem a internet, tá? Desliguem a internet. Beleza? Porque qualquer invasor que esteja acessando não vai ter mais acesso. Desliguem mesmo. Deixe sem internet, até você sanar o problema. Beleza, meu povo? Então, sexta questão aí, bot possui recursos de comunicação com o invasor que permite que o computador infectado seja remotamente controlado. Professor, e qual a diferença do bot para o botnet? É que o botnet, ela é em rede. Então, digamos que, como eu mostrei aquele desenho ali do DHCP, a gente está numa empresa e aí existe um servidor de arquivos, né? E todas as máquinas são interligadas a esse servidor. O que é que os caras fazem? Colocam, infectam o servidor. Por quê? Porque como as máquinas, o pessoal, digamos que o pessoal, amanhã, todo mundo começa a trabalhar às 8. Então, 7h50, 7h55, o pessoal começa a ligar os computadores. Então, todas aquelas máquinas estão em redes interligadas em um único servidor. Então, por isso que se chama botnet, porque é uma inicialização em rede para todo mundo. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês aqui o vírus de bot, a inicialização, né? E os botnets aqui, que eu acabei de dizer para vocês também. São grupos de computador que são chamados zumbis, né? Infectados por bots, né? Que são controlados por um hack, aqui se denomina bot header, tá? E também ele diz que os botnets são grandes benefícios alugando terceiro para o envio de spam, como também podem descarregar outros malwares como um keylogger. Então, eles podem, né, por rede, eles colocar um keylog na sua máquina e capturar lá tudo que você digita. Beleza? Vamos lá para a sétima questãozinha, que diz o seguinte, que as pastas do Google Drive podem ser compartilhadas com vários usuários, tá? Que assim podem acessar, editar, excluir ou mover qualquer arquivo na pasta se tiverem feito login na respectiva conta do Google. Aí ele fala o seguinte, nesse caso, se um arquivo de uma pasta compartilhada for excluído por um usuário que não seja o proprietário, o que é que vai acontecer com esse arquivo? Então, digamos, eu sou proprietário da pasta, tá? Criei lá no Google Drive lá, pasta, Polícia Civil do Ceará. Coloco alguns
arquivo lá. Digamos que Beto ficou chateado com alguma coisa da aula. E Beto, por sacanagem, vai lá e exclui um arquivo, tá? Ele diz lá. E nesse caso, o arquivo de uma pasta compartilhada, se for excluída, né, por um usuário que não seja proprietário, o que é que vai acontecer com esse arquivo? Entendeu? O que é que vai acontecer com esse arquivo? Aí a letra A diz o seguinte: será excluído para todos, inclusive para o proprietário. A letra B diz que será excluído para todos e somente poderá ser acessado pelo usuário que tiver feito a exclusão. A letra C diz que poderá ser acessado somente pelo proprietário. A letra D diz que não poderá ser acessado somente pelo usuário que fez a exclusão. E a letra E diz o seguinte, que será marcado para exclusão, podendo ser excluído de forma definitiva pelo proprietário. Então vamos lá. Beto com raiva foi lá, pum, apagou a pasta, né? Então o que é que vai acontecer? Digamos que Beto se arrependeu. Rapaz, me arrependi, excluí a pasta errada. Beto ia atrás dessa pasta? Não, porque Beto não é o proprietário da pasta. Beto só é o usuário, né? Ele está autorizado a acessar aquela pasta. Então, a letra A diz que será excluído para todos, inclusive para o proprietário. Errado. Errado, tá? Como eu disse, Beto é só um usuário e não proprietário. A letra B diz que será excluído para todos e somente poderá ser acessado pelo usuário que tiver feito a exclusão. Errado, ele é apenas um usuário, eu repito, ele não é o proprietário. Então, também você descarta. A letra C diz o seguinte: poderá ser acessado somente pelo proprietário. Aí sim, tá? Se Beto for lá, sacanagem, excluir a pasta, tá? Aquela pasta vai cair na lixeira do proprietário. E aí somente ele vai ter acesso. Então ele pode ir lá e restaurar aquela pasta que Beto, com raiva ou não, excluiu. Então, nessa questãozinha, a gente marcaria a letrinha C aí. Beleza? A letra D diz que não poderá ser acessado somente pelo usuário que fez a inscrição. Errado. E a letra E diz que será marcado para exclusão, podendo ser excluído de forma definitiva pelo proprietário. De fato, pode ser excluído de forma definitiva pelo proprietário. Mas não é a ideia, né? A ideia é que o usuário aqui, a questão do fala é que o usuário foi lá e excluiu. Ele era apenas usuário, tá? Então, a ideia do proprietário não é que aquela página seja excluída definitivamente. Beleza? Então, a sétima questãozinha, vocês marquem aí a letra C. Fechou? A oitava questão, ele fala o seguinte: assinala a alternativa que apresenta uma característica de malware do tipo ransom. E aí, ó, existem algumas características que a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e vai guardando as técnicas, né? Por exemplo, a gente sabe que quando o e-mail ele é mandado, aqueles e-mails falsos que você clica lá e se ferra, você sabe que o nome daquilo é um cara chamado phishing, tá? É um phishing. Então você aprendeu que quando você digita lá as suas teclas lá e é capturada, você aprendeu que aquele código malicioso é chamado de keylogger, né? Nesse caso, toda vez que falar em ranço, falou em ranço, você vai saber que ranço ele exige sempre um valor em dinheiro. Então, se eu estou me referindo a um ranço e eu aprendi bisuradamente que precisa de um resgate, ele me pede um dinheiro, então nada mais justo do que eu marcar a letrinha B, que diz que ele exige a quantia em dinheiro para descriptografar dados do usuário. Então é isso que o ranço faz. Ele bloqueia, né? Você não tem acesso a nada, e aí geralmente eles pedem o resgate, né? Eles pedem a quantia em dinheiro. Na maioria das vezes, esses ataques cibernéticos, o pessoal pede as criptomoedas, beleza? Então, ó, todas as vezes que você se deparar com uma questãozinha e se referir a ranço, você lembra sempre em resgate, tá bom? Então, ranço é um sequestro, ok? Precisa de resgate. Fechou? E aí, no slide a seguir, como eu falei para você, tá aqui, né? Lá no Google Drive, você pode colocar tudo, né? Como eu falei, o proprietário pode liberar lá. Tem e-mails, tem calendário, né? Tem um Google Fotos, tem o Google Aula lá, que você também, para os professores, ficou muito bom quem dá aula online lá, tá? Tem lá o Google Planilha, né?
o Google lá, o Word também, então tá tudo lá. E o ranço aí tá aí o desenho de resgate, para vocês fixarem aí. Beleza? Vamos embora. Nona questão, fala o seguinte, ele fala sobre Excel. E aí o Excel tem sido para muitos alunos um calo, né, nos concursos públicos. Eu costumo dizer que hoje o pacote Office, o que eu acho, no meu ponto de vista, um calo para os alunos é mais tecla de atalho, é mais o Word do que o próprio Excel. Porque o Excel, se você entender como é que ele funciona, né, entender as fórmulas, você mata qualquer questãozinha e você sai na frente de muitos alunos que têm dificuldade. Então, o que acontece? O que é que você precisa entender? Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, anota um bizu, tá? Quem nunca viu, anota também. O que é que você precisa aprender em Excel? Que Excel tem regras e as regras são para ser cumpridas. Então, vou colocar aqui de lado para vocês anotarem aí. Cadê minha aqui? Ó, o que é que você precisa aprender em Excel? Primeiro, Excel, você precisa resolver tudo que tiver entre parênteses, tá? Essa é a regra número 1. Ok? A regra número 2, você precisa ver se tem exponencial, que é aquele chapeuzinho aqui. Então, o exponencial é como se fosse a raiz quadrada do problema, digamos assim. Tá? Terceiro, você precisa resolver dentro de uma fórmula o que tiver dividindo ou multiplicando. E, por último, dentro de uma fórmula, você precisa somar ou diminuir. Ok? Então, somar e diminuir vai ser a última etapa da fórmula. Então, aprendeu isso? Acabou-se. Vamos embora, tá? Então, ó, ele diz aí nessa nona questão, com base na planilha do Excel abaixo do pacote Office, assinala a alternativa que apresenta o resultado da forma. Então, a banca, ela por si só, ela vai ser obrigada a te mandar a forma, tá? Outra coisa que você tem que prestar atenção, se a banca te dá uma questãozinha dessa e diz que foi apresentada uma fórmula, cuidado. Olhe sempre se a banca colocou na fórmula esse sinalzinho de igual, ok? Se por algum motivo, algum erro de gráfica, tá? No concurso público, não tem o sinal de igual, caro amigos, você não perde tempo. Você simplesmente coloca aí que a questão anulada. Porque a fórmula, para ser fórmula, ela precisa começar com o sinal de igual. Isso é regra. Se você pegar uma célula e você colocar o nome média e colocar toda essa parafernália aí, não colocar o sinal de igual, e quando você der enter, ele vai te dar um monte de jogo da velha. Né? É o código de erro. Ele não tem. Por quê? Porque quando você digita uma fórmula sem um sinal de igual, o Excel vai entender que aquilo não é uma fórmula, e sim um texto. Sim um texto. Então, nossa questãozinha nona aí, olhando para cima, tem um sinal de igual? Tem, professor. Então, sim. Então, isso eu posso chamar de fórmula. Beleza? Então, o que acontece? Ele diz aqui que essa fórmula, ele tem uma média, tá? Ele está dizendo que depois tem uma multiplicação aqui, tá? Tem uma subtração e tem uma adição. Beleza? Só para você se interagir com a fórmula. Ok? Outro pontinho aqui que você precisa entender, lá no Excel. Toda vez que tiver dois pontinhos dentro da fórmula, significa que esses dois pontinhos é até. Ok? Então, se deparou com dois pontinhos, então você vai ler de A2 até C2. Combinado? Se tiver um ponto e uma vírgula, significa que você, ao ler a fórmula, você vai dizer I, tá? Então, digamos que ali tem A2 até C2. Digamos que fosse A2, ponto e vírgula, C2. Você ia ler A2 e C2. Ou seja, você ia ter duas células, tá? Quando ele fala de A2 até C2, você vai ter três células, porque você vai ter A2, B2 e C2. Você vai ter três células. Se ele fala A2, ponto e vírgula C2, significa A2 e C2. Duas células. No caso da gente aí, ele colocou dois pontinhos. Então, eu vou ter três células. Beleza? Então, vamos lá. Vou transcrever aqui para baixo para você entender essa formulazinha aqui, bem bacana.
que é que ele diz lá? Ele precisa achar a média, ok? Então, ó, a média de A2 até C2. A média é igual a gente faz na escola, né? Um ano, eu faço quantas provas no ano? 4 provas. Então, eu tenho 4 médias, tá? Então, vou dividir por 4. A mesma coisa é dentro da fórmula do Excel. Não tem como errar. Então, ele diz o seguinte, média de A2 até C2. Então, ó, de A2 até C2. Então, o que é que você vai precisar? Identificar essas 3 células, A2, B2 e C2. Beleza? Então, ó, como ele quer a média, o que é que você vai fazer? 4 e 5, 9, tá? E 6, 15. Beleza? Então, 15 dividido por 3, porque eu tenho 3 células. Então, 15 dividido por 3, 5. Então, tudo isso aqui agora vai valer 5 para você. Beleza? Porque você somou aqui e tirou a média. Dividiu por 3, deu 5. Então, tudo isso aqui agora vai valer 5. E o que é que ele disse? Que 5 vai multiplicar B1. Quem é B1? 2. Então, 5 vai multiplicar 2. Depois vai diminuir por A1, que é quanto? 1. É 1. E depois vai somar com quem? Com C1, que é quanto? 3. E pela nossa regra aqui, o que é que a gente aprendeu? Que primeiro eu resolvo o meu parênteses. Está aqui. Eu achei 5. Beleza? Depois ele disse que eu tenho que resolver exponencial. Minha fórmula não tem exponencial. Então, eu já eliminou. Qual é a próxima regra? Eu tenho que dividir ou multiplicar. Então todo isso aqui vai ficar por último. Porque ele diz aqui na minha regra aqui, ó, somar ou diminuir é a última etapa. Então, o que é que eu vou fazer? 5 vezes 2, 10. Ok? Menos 1 mais 3. Então, respostinha aqui, ó, 12. Direto. Entendeu? 12 direto. Professor, e se eu não cumprir essa regra? A resposta vai dar errada. Imagina só aqui. Em vez de você colocar 5 vezes 2 primeiro, você colocasse aqui 5 vezes 2 menos 1, 1. 1 mais 3, 4. 1 mais 3, 4. 5 vezes 4, 20. Digamos que a banca colocasse ali uma letrinha ali, é 20. Você ia marcar errado, porque você não cumpriu aquela regra. Entendeu? Então, você primeiro precisa ir pela regra. Tem parênteses? Tem parênteses. Eu achei o parênteses, que de A2 até C2, a média é 3, é 5. Porque eu peguei 15 e dividi por 3. Achei o parênteses, eliminei. Tem exponencial? Não tem exponencial. Tá? Mas tem uma multiplicação. Tá lá. Multipliquei 5 por 2. Por que 2? Porque B1 vale 2. Tá? E eu diminui por A1. Quem é A1? A1 é 1. Tá? E quem é C1, que eu somei? Vou ter que somar. C1 é 3. Tá? Então é assim que funciona. Então, ó, primeiro eu achei aqui a média, né? Dentro dos parênteses. Depois eu multipliquei. E por último eu subtraí e somei. Então, tranquilo, tranquilo isso daí. Tá? Dúvidas? Creio que não, né? Se tiver uma duvidazinha, levanta a mãozinha que a gente volta e explica tudo novamente. Beleza? Mas eu acho que ficou bem claro para vocês aí. Beleza? Então, nossa nona questão, letrinha D. Fechou? Vamos para a próxima questãozinha, mais uma também de Excel, para a gente não perder aqui o pique, como diz a história. O que é que ele diz? Suponha-se que as seguintes fórmulas tenham sido inseridas na célula A5, B5 e C5 e D5, tá? Aí ele diz, diante disso, A5, aí ele botou que A5 tem uma fórmula de soma, ok? Aí ele diz que B5 também tem uma soma. E ele diz que C5 também tem uma soma. Mas ele diz que em D5 ele tem uma média. O que é que ele quer dizer? Que aqui ele colocou essa fórmula. Ok? Aqui ele colocou essa fórmula. Certo? Aqui ele colocou essa fórmula. E aqui na D ele colocou essa fórmula. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você aprendeu na fórmula anterior
que 2 pontos é até. Então, do jeito que tem essa fórmula aí, ficou bem legal da gente fazer aqui ela, tá? Então, deixa eu apagar esses essas interrogações que eu coloquei para colocar o resultado, tá? Deixa eu mudar aqui a cor aqui. Olha só. Vamos lá. Então, na célula A5, ele disse assim para mim: some de A1 aos 2 pontinhos até A4. Ficou fácil. Porque ele disse o seguinte: some de A1 até A4. Beleza. Então, ó, 5 e 1, 6. 6 aqui. Então, quando eu coloquei essa fórmula, eu achei quanto? Achei 6. Não foi isso? Eu achei 6. Beleza? Vou mudar aqui de cor para você entender aqui como é que funciona todo o processo. Na coluna B, ele falou que colocou essa fórmula aqui. E ele disse: some de A1 até B4. Então, ele está dizendo assim, ó. Some aqui de A1 até B4. Então, eu vou ter quanto? 12. Vou ter 12. Concordam comigo? Vou ter 12. Por quê? Porque ele pegou a coluna 1 e disse que ela tem que finalizar na coluna B4. Então, eu usei 2 colunas, tá? A coluna A eu já tinha achado que era 6. Com 6 da outra coluna, 12. Beleza. Vou mudar aqui a cor para você não se confundir. A coluna C, ele colocou mais uma fórmula, também de soma. E ele disse, você vai somar de A1 até C4. Ou seja, ele está dizendo, eu vou ter que usar a coluna A, a coluna B, e vou ter que morrer na coluna C4. Ou seja, pela cor, eu vou ter que começar aqui, ok? E vou finalizar aqui. Ou seja, se eu tenho 6 aqui, né? Eu tenho 12, aqui eu vou ter quanto? 18. Aqui eu vou ter 18. Correto? Por quê, professor? Porque todos eles estão dizendo a mim até. Então, a coluna A ele diz, some de A1 até A4. Somei. Achei 6. Na coluna B, ele diz, some a coluna 1 até a coluna B4. 2 colunas. Eu somei 6 com 6, achei 12. Na terceira coluna, ele diz, some de A1 até C4. Então, eu tinha 3 colunas para somar. Então, eu achei 6, achei 12, agora eu tenho 18. Tá? Tá dando para compreender aí? Tá tudo certo, né? Então, ó, aqui eu tenho 12, ok? E aqui eu tenho 18. Eu tenho 18. Fechou? Aí ele diz o seguinte, né? Que aqui na coluna D, ele diz o seguinte, você vai ter a média. Você vai ter a média. De A5 até C5. E o que é que você aprendeu lá em cima? Que a média, eu preciso somar. Se eu tenho 3 semestres, divido por 3. Se eu tenho 4 semestres, eu divido por 4. Eu só mudar aqui para a gente finalizar. Então, o que é que ele disse? Encontre a média de A5 até C5. Então, beleza. Então, o que é que eu tenho que fazer? Que A5 vale 6. Tá aqui. Vale 6. Que B5 vale 12. Tá aqui o 12. Do B12. Do B5. Que C5 vale 18. Tá aqui. Então, tudo isso aqui tá 36. Tá? Eu tenho quantas notas? Eu tenho 3 colunas. Então, ó, dividido por 3. Então, eu vou ter quanto? Vou ter 12. Não é isso? Vou ter 12. Beleza? Então, foi tranquilo isso daí também. Tá? Deu para vocês compreenderem? Então, ó, eu achei a coluna A, 6. Achei a coluna B, 12. E achei a coluna C, 18. Porque todos eram para somar. A coluna D diz o seguinte, que eu tenho que pegar a média, né? Das 3 colunas. Então, eu achei 6, eu achei 12 e achei 18. Somei todo mundo, deu 36, tá? Como eu tenho 3 colunas, dividi por 3. Achei lá, número 12.
Beleza? Dúvidas? Tudo certo, Betão, Cláudio, Natália, Danilo, Tranquilo. tudo certo aí, de boa, né? Show de bola. Beleza. Coloquei para vocês aqui como é que funciona a média, né? Só um adendo aqui, né? Ele diz, o que essa fórmula faz? A média, ela determina a lista de números, como ele disse lá, né? E aí ele colocou a síntese ali, a média, o número 1, número 2, número 3, assim por diante, né? E aí ele deu um exemplo ali. Note que ali o exemplo ali da média, ele botou 2, 4, 6, né? Então, 12 dividido por 3, 4, tá? E assim por diante. Então, a média dos números das células. Mesma coisa na soma ali, né? Quando ele diz que a soma, ele retorna o valor de soma de determinadas células. Também retorna o valor de soma dos argumentos. E aí ele fala a síntese ali e coloca os exemplos. Beleza? Se vocês quiserem, depois eu passo esses exemplos para vocês também. Tá bom? Vamos embora. Questãozinha número 11. O que é que ele diz na questãozinha número 11? Diz o seguinte, que um funcionário de um tribunal, ele acessou um link enviado por e-mail que parecia de uma rede social corporativa, ok? Aí diz o seguinte, que ao clicar ele foi direcionado para um site falso, tá? Que solicitava suas credenciais de login. Pois bem, após ele fornecer as informações, ele percebeu que era um golpe. Então, para enviar esse problema, para evitar que esse problema ocorra novamente, a medida essencial que o tribunal deve adotar é, aí ele diz na letra A, implementar um programa, tá, de treinamento contínuo sobre segurança da informação, incluindo identificação de ficha, ok? Na letra B, ele diz que configurar as estações de trabalho para reiniciar automaticamente em caso de detectação de atividades incomuns, certo? A letra C, ele diz que reforçar as políticas de troca de senha, exigindo mudanças trimestrais e utilizando senhas fortes. Na letra D, ele diz que bloquear o acesso a todas as redes sociais corporativas por meio de firewall de rede. Na letra E, ele diz que adotar uma solução de anti-spam e exigir a instalação em todos os dispositivos da organização. Ora, o que acontece? O funcionário, ele acessou um link enviado por e-mail. Ou seja, alguém mandou um link para ele, tá? E ele foi lá, curiosamente, clicou. Então, não é responsabilidade do tribunal se ele acessou ou não esse link, né? Então, o que é que iremos marcar aí? Ele diz lá, né? Qual seria a medida essencial que o tribunal deve adotar? Bom, o que é que o tribunal ela tem que fazer? Simplesmente implementar um programa de treinamento, tá? Sobre segurança da informação, incluindo justamente a identificação de phishing. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente por ser da área de informática, a cada 6 meses a gente faz uma reciclagem, principalmente da LGPD. Está com uns 20 dias que eu precisei fazer novamente uma reciclagem sobre LGPD, sobre segurança da informação, entendeu? Por quê? Porque hoje no mercado de TI, navegação nas nuvens e segurança da informação é primordial, né? Hoje todo mundo tem um acesso às nuvens. Ah, professor, eu não tenho. Tem, cara. Se você tem Gmail, você tem Google Drive, tem acesso às nuvens, tá? Hoje você precisa ter segurança para navegar, tá? Por mais que você, professor, mas meu computador não tem antivírus. Tem, cara. Quando você compra um computador com Windows 10 ou 11, automaticamente já vem implementado um cara chamado Windows Defender, tá? Então, eu costumo dizer que muita gente não tem no celular um antivírus. Tá? Ah, professor, se eu instalar um antivírus, eu vou ficar isento de vírus? Não. Infelizmente, não existe antivírus 100%. Mas você vai dificultar a vida do cara. Você vai dificultar a vida do cara, né? Por isso que muitas vezes você chega nos cantos, quer acessar tal site, não acessa, tá? Por exemplo, dentro da Justiça Federal, de alguns órgãos, como TJ, Justiça, Ministério Público, se o advogado chegar lá e ele tentar acessar lá qualquer outro site que não seja .gov, ele não acessa. É bloqueado. É bloqueado. Até por questão de segurança mesmo, tá? É bloqueado. Então, nesse caso aqui, na nossa questãozinha número 11, vocês vão marcar aí a letrinha A. Então, o tribunal, ele, assim, ele não mandou o funcionário acessar aquele link, mas o tribunal, isso é lei, está na regra. O órgão, ele tem por obrigação de implementar treinamentos para os seus funcionários. Assim como
nas empresas da CLT, eu não sei se vocês sabiam, mas quem é CLT e for contratado hoje numa empresa, existe um termo de sigilo que o funcionário ele assina. Ele assina. Por quê? Porque se ele vazar alguma informação daquela empresa, ele pode ser demitido por justa causa, tá? E ainda responder um processo. Então, hoje, quem é CLT sabe muito bem disso. Existe um termo de sigilo que você assina lá ao ser contratado, justamente para você não vazar informações da empresa, ok? Então, nossa questãozinha 11 aí, vocês marcam a letra A. Beleza? Fechou? A questãozinha 12 diz o seguinte, que uma analista judiciária de um Tribunal Regional do Trabalho está explicando corretamente aos colegas de cargo que... Então, ela está lá explicando e ele te deu aí 5 alternativas. Então, ela está explicando o seguinte, que, na letra A, que os vírus de Bota, eles infectam o setor de inicialização do disco, tá? Rígido ou dispositivos removíveis, tornando o sistema inoperante antes mesmo do carregamento do sistema operacional. Vimos isso, né? Então, vamos deixar aqui um pontinho, tá? Não vamos marcar essa letra ainda. Vamos ler as próximas. Mas até então a gente viu esse conceito lá atrás. A letra B diz o seguinte, que o ransom ele é projetado para se espalhar por toda a rede, sem exigir qualquer tipo de contato humano, bloqueando os arquivos do computador, exigindo pagamento de resgate. Vimos isso ou não? Que o ransom ele é projetado para se espalhar? Não, para se espalhar não, tá? Então, essa palavrinha aqui deixou a letra B errada, tá? O resto do conceito está ok. Realmente, ele exige qualquer tipo, ele não exige qualquer contato humano e ele bloqueia e ele exige o quê? Pagamento de resgate. Só que ele não se espelha. É aí onde está o X da questão, tá? O ranço ele é projetado para se espalhar? Não, ele não se espalha. Quem se espalha e se autorreplica é um cara chamado worm, beleza? É um cara chamado worm. Então, a questãozinha, a letra B ficou errada porque ele está dizendo que ele se espalha. Ele não se espalha, beleza? Porque você pode ler e dizer assim, não, agora fiquei em dúvida. Ele está falando que pagamento de resgate. O professor disse que ranço cobra resgate. De fato, cobra resgate, mas ele não se espalha. E a onde está o X da questão está aí. Beleza? A letrinha C diz que um worm é o tipo de vírus que se propaga exclusivamente através de e-mail. Que ele se propaga, se autorreplica. Mas exclusivamente não. Então, essa palavrinha também aqui deixou a letrinha C errada. Tá? Exclusivamente não. A letra D diz que os vírus polifórmicos são capazes de se replicar rapidamente, sem necessidade de um arquivo hospedeiro, tá? Afetando diretamente a rede de computadores. Então, quando ele fala em vírus polifórmico, o que seria esse tipo de vírus? O vírus polifórmico é o tipo de malware que se modifica a cada infecção, tá? Tornando-se mais difícil, ou seja, cada infecção dele, ele cria um novo código, tá? Cria um novo código criptografado. Então fica mais difícil pegar o cara, tá? Quando ele se auto-replica, beleza, né? Essa máquina aqui eu posso replicar para 100 máquinas, vai ficar todo mundo igual. Mas quando o vírus ele é polifórmico, cada máquina que ele replica, ele cria um código diferente. Ele criptografa um código diferente. E aí fica mais difícil de pegar, tá? Aí fica muito mais difícil. Além de você remover também esse software. Por quê? Porque o que é que ele faz? Ele faz o uso, assim, como eu posso dizer, ele usa um mecanismo que ele criptografa. Então, replicou aquela máquina, ele muda a criptografia. Esse é o famoso polifórmico. E não é o caso aqui, né? Aqui que a gente está falando aqui. Então, ó, letrinha D também está errado. Aí sobra a letrinha E, para a gente tirar essa dúvida. Ele diz o seguinte, o spamware é o tipo de mal que se propaga como os vírus por meio de vulnerabilidade de segurança em sistemas operacionais. Ele é capaz de autoduplicar com antivírus. Não. Autoduplicar é o quê? É um cara chamado worm. O spamware tem a função de espionar e passar para o hacker tudo que você fez. Então, de fato, sobrou para a gente a letra A lá.
que você aprendeu que o vírus de bot ele se infecta, né, no setor de inicialização, que é o boot inicialização, tá, dentro do disco rígido ou dispositivos removíveis, tornando o sistema inoperante, né, antes mesmo do carregamento do sistema operacional. Tá? E aí você aprendeu também que existe um cara chamado bootnet, tá? E é a série para todo mundo em rede. Fechou? Então, 12ª questão, letra A também. 11ª, letra A. 12ª, letra A. Tá? E aí eu coloquei para vocês aí entenderem o que é um phishing, né? E como se prevenir. Então, cuidado. Se receber alguma mensagem, boleto para pagar tal. O ser humano ele é curioso. Ele vai lá e clica lá. Fica difícil, né? E aí, muitas vezes, pronto, esse mês, que é o mês que o pessoal declara imposto de renda, o que está chegando nos e-mails sobre declaração de imposto de renda, e aí o cara, às vezes, se abestalha, vai lá e clica. E ele direciona você para outro link, tá? Então, muito cuidado. Né? Quando ele fala aí que o phishing, ele direciona você para link falso, aconteceu isso muito com aquele dinheiro esquecido, né? Do Banco Central. Então, a galera mandava os phishing, você clicava para saber se tinha algum dinheiro esquecido, direcionava você para uma tela que era falsa. E aí você colocava todos os dados lá e ficava lá aguardando lá a resposta. Então, naquele momento, já capturou todos os seus dados, tá? Então, cuidado, pessoal, quando vocês forem acessar ou quando receberem algum e-mail indesejado. Na dúvida, não abra, delete, beleza? Vamos embora. 13ª questãozinha diz o seguinte, que um técnico de TI, lá do tribunal, ele foi solicitado para organizar os arquivos e programas utilizados por uma equipe para facilitar o acesso e melhorar a eficiência. Aí diz que ele decidiu criar uma estrutura de pasta do Windows 11, lá no Windows 11, que está instalado e funcionando em condições ideais, tá? E configurar os programas mais utilizados para serem executados automaticamente ao iniciar o sistema. As ações corretas para atingir esse objetivo são, ele diz a letra A, que esse técnico ele deve criar uma nova conta de usuário no Windows. Aí você já marca isso aqui errado, já descarta isso aqui, tá? A letra B, ele diz que você deve organizar os arquivos lá no explorador de arquivos e configurar os programas no gerenciador de tarefa. Opa, aí sim, isso é legal, tá? Então, ó, marca já de cara a letra B. Professor, como é que funciona? É o seguinte, o gerenciador de tarefa, por si só, já está dizendo, você vai gerenciar as tarefas que aquele computador vai executar, tá? Professor, mas eu não, assim, não organizei nada. Nesse exato momento, meu gerenciador de tarefa está rodando? Sim. Nesse momento, estamos aqui nos comunicando através do Google Meet, tá? E se você apertar as teclas Ctrl Alt Del, você vai lá em gerenciador de tarefa, você vai ver que lá vai estar dizendo que o seu Google Meet está lá a todo vapor, está consumindo tanto daquele computador, da memória tal e assim por diante. Então, cada ação que você clicar na sua máquina, o gerenciador de tarefa vai consumir um pouquinho. Muitas vezes, você clica no navegador da internet e ele demora horas para abrir. Se você der Ctrl Alt Del, tá, lá no gerenciador de tarefa, você vai ver quem é o programa que está aberto que está consumindo. Então, você só é lá selecionar e finalizar. Muitas vezes você esquece um Word aberto, muitas vezes você esquece um PDF aberto, e aquilo fica consumindo. E a máquina já está cheia de coisas, né? E aí, um monte de programa aberto, tá? Então, você tem essa função. E aí, quando ele diz aqui que você pode explorar, ir lá no explorador do arquivo, configurar os programas no gerenciador de tarefa, você pode sim, tá? Se você for aí no seu menu aí, iniciar, onde é que é? Aqui do lado esquerdo, na parte inferior, tem essa bandeirinha da Microsoft, tá? Isso aí é o famoso botão iniciar, ou também chamado de Wiki, tá? Esse botão é chamado de Wiki. Ou uns chamam botão inicial, outros chamam botão da Microsoft, tá? Mas o nome dele mesmo é Wiki. Então, o que acontece? Se você clicar com o botãozinho direito do mouse em cima dele, você vai lá em executar, tá? Vai abrir uma caixinha para você executar. Se você digitar um comando chamado msconfig, que significa Microsoft Configuração, você pode ir lá organizar a sua inicialização. Então, por exemplo, se você colocar lá msconfig, você vai lá na abazinha com o nome inicialização. Você pode desabilitar todos aqueles programas. O que é que acontece? Quando você ligar a máquina, sua máquina vai abrir rapidinho.
Então, pô, nosso amigo Darlando reclamou que a máquina hoje estava muito lenta para ligar. Então, Darlando, um caminho que você tem que olhar e depois aí, botãozinho iniciar, botão direito, executar. Aí você clica lá, MS Config. Aí você vai lá na abazinha inicialização. Vai abrir lá. Todos aqueles programas que estão lá em habilitado, você desabilita. Não vai afetar a sua máquina, pode ficar tranquilo. Mas ele vai aumentar a sua inicialização, vai ser bem mais rápido, porque tem vários programas que devem estar instalados na sua máquina que está na inicialização. Então, o que acontece? Ao ligar a máquina, ele vai carregar de um por um até chegar no boot, na inicialização correta. Então, ele vai abrir programa por programa, por isso que demorou sua máquina inicializar. Beleza, meu querido? Então, ó, 13ª questão, vocês marquem aí, sem medo, letra B. Fechou? Então, letrinha B é a 13ª questão. Beleza. Seguinte, galera, esse botãozinho aqui do lado esquerdo, tá? Aqui onde tem a bandeirinha da Microsoft, você clica com o botão direito do mouse em cima dele. Beleza? Aí você vai aparecer lá, executar. Você clica no executar. Ok? Clica no executar. Aí você digita ms config. config. O G é mudo. ms config. Tá? A tela que abrir para você, você procura a abazinha, se não me falha a memória, da esquerda para a direita, ou é a terceira ou é a quarta aba. Tem lá, inicializar. Clique lá, inicializar, e peça para abrir lá. Quando você abrir, ele vai aparecer todos os programas que estão na sua inicialização. Você pode clicar em cima dele com o botãozinho direito, você bota desabilitar. Pode desabilitar todos, todos mesmo. Depois você bota lá finalizar a tarefa. Aí ele vai pedir para você reiniciar a máquina. Aí você vai notar que a sua máquina vai acelerar na inicialização. Ela não vai ficar nesse gargalhozinho aí. Beleza? Notou aí? Vamos embora. 14ª questão diz o seguinte, que a partir do Word 365, show de bola, que a partir do Word 365, em português, aberto e funcionando, tá, em condições ideais, que um analista precisa dividir um texto em duas colunas, igualmente espaçadas, tá? Aí diz que para isso ele deve fazer o quê? Para isso ele deve fazer o quê? A letra A diz o seguinte, que ele deve selecionar o texto, né, clicar em parágrafo, lá na aba página inicial e na opção coluna digital número 2. Tá? Na letra B, ele diz que ele deve acessar quem? A guia layout. Tá? Clicar depois no grupo chamado configuração de página e selecionar duas colunas. A letra C diz que ele deve selecionar o texto, clicar na aba inserir e selecionar duas colunas. A letra D diz que ele deve selecionar o texto, clicar na aba layout e na opção coluna digital número 2. Então lá, o que ele quer aqui? Ele está com o Word aberto, tá? E ele precisa dividir o texto em duas colunas. Isso acontece muito quem faz prova, né? Você pega essas provas de concurso, você vai ver que ela está dividida em duas colunas, né? Para economizar o papel. Acontece muito. Então, o que acontece? O que é que ele precisa? Ele está dizendo que ele precisa selecionar o texto. Só que é o seguinte, se a gente está com o texto em aberto, tá? E a gente precisa dividir ele, a gente precisa ir aonde? Nem layout da página, tá? Então, ó, a gente vai marcar aqui, sem medo, a letrinha B. Quando ele diz que precisa acessar a guia layout, depois do lado esquerdo aqui da guia layout, você vai ver um subgrupo chamado lá configurar a página. E aí você vai selecionar lá onde tem duas colunas. Ele tem um desenhozinho das duas colunas lá. Aqui, botei para vocês aqui, tá? Então, ó, tá aqui, ó, página inicial, aqui o página inicial, tá? Então ele abriu aqui, ó, layout, tá vendo aqui? Layout. Então, ó, colunazinha, você pode dividir o seu texto em quantas colunas você quiser. Você pode botar aí lá à esquerda, à direita, a 3, 2, 1, tá? Então, ó, não é na arquivo nem página inicial, é layout, tá? Assim como também aqui você pode botar as margens, a orientação, tá? E assim por diante, beleza? Então, uma vez dividido, seu texto ficará assim. Ok? De boa? Vamos embora. Para a 15ª questão. Que diz o seguinte.
Buscando agilidade no uso de navegadores da web, e aí ele deu exemplo como o Google Chrome e o Firefox, instalados e funcionando em condições ideais, uma servidora pública, ela pressionou as combinações de tecla Ctrl J para. O que é que aconteceu quando ela pressionou Ctrl J? Simplesmente vai abrir a página do download, vai abrir a ferramenta de busca da página, vai abrir uma nova aba em branco, vai adicionar a página atual aos favoritos. Então, se você já estudou, né, com a gente não admite que você erre uma questãozinha dessa, pelo amor de Deus, né? Porque eu sempre dou aquelas dicasinhas. Então, se você deu um Ctrl J, aquilo já o quê? Já foi feito. Se já foi feito, já foi realizado o quê? O download. Então, ó, Ctrl J vai abrir para você a página de downloads. Então, Ctrl J já feito, tá? Ah, professor, e para ferramenta de busca da página? Ctrl F. Então, Ctrl F vai abrir lá uma página, uma caixazinha de diálogo, para você adaptar seu nome lá, fulano de tal, e vai ver se você passou no concurso. Eu tenho fé em Deus que seu nome vai aparecer lá nos aprovados. Beleza? Então, Ctrl F vai abrir a busca na página. Aí, professor, e para abrir uma nova aba em branco? Ctrl T. É um novo texto. Então, a sua janela vai permanecer aberta e você vai abrir o quê? Uma nova aba. Então, a aba, ela também, a banca pode chamar ela de guia. Abrir uma nova guia. Então, quando você tem aqui em cima o seu maisinho, então, digamos que eu estou na tela aqui do Google Meet com vocês. Digamos que eu clico no maisinho. Eu abri o quê? Uma nova guia, um novo texto. Então, uma nova aba em branco vai ser o quê? Ctrl T, novo texto. Beleza? E aí, para adicionar a página atual aos favoritos. Os favoritos, você vai simplesmente apertar Ctrl D. Por que D? Porque se aquele site, aquela reportagem, aquele material me interessou, tá? Então eu quero que eles fiquem nos meus favoritos. Mas só que nesse momento eu estou indo embora. Não vai dar tempo de eu ler a reportagem completa, como é que funciona. Então o que é que eu faço? Ctrl D. Depois eu vejo. Então, depois é os seus favoritos. Então, me interessou, depois eu vejo. Então, Ctrl D. Beleza? Então, aqui, Ctrl mais F. Ok? Aqui, Ctrl mais T, de novo texto. E aqui, Ctrl mais D. Por quê? Porque depois eu vejo. Tá? Depois eu vejo. Beleza? Certinho? Então, 15ª questão, letra A. Fechou? Bora de 16ª questão, que diz o seguinte, na 16ª questão, que a computação em nuvem, ela dispõe de serviços tais como, isso também a gente já viu, tá? Então, vou refrescar a mente dos senhores e as senhoras, tá? Existem 3 tipos de serviço em nuvem. Você lembra daquela pirâmide? 3 tipos de nuvens. Relembre aí. Uma nuvem chamada IaaS, ok? Uma nuvem chamada PaaS e uma nuvem chamada SaaS. Tranquilo? De boa? E ele diz, a computação em nuvem dispõe de tipo de serviço tais como quem? Se eu tenho um alicerce, eu tenho o quê? Eu tenho uma estrutura. Se eu pego aquela estrutura e eu desenvolvo um programa, eu simplesmente eu crio o quê? Uma plataforma de teste. Certo? Uma plataforma de teste. E se depois que eu criei, testei, eu soltei no mercado, o que é que acontece? Eu apliquei para os meus usuários. Então, ó, uma computação em nuvem, os tipos de serviço estão disponibilizados aqui, ó, na letra D. Uma infraestrutura, uma plataforma e uma aplicação. É assim que funciona, tá? Tá aqui para vocês não esquecerem.
Esses são os tipos de nuvens, né? IaaS é o gestor da infraestrutura, são os servidores, os roteadores, né? E os hardware, onde tudo começa, tá? Geralmente nessas nuvens, eu sempre cito o Beto como exemplo, não sei se vocês lembram, né? Como eu disse uma vez aqui para vocês, é como se Beto contratasse serviço das nuvens. Ele vai pegar todo o portfólio do comércio dele e vai mandar para a empresa. Aqui no portfólio, o que, é que a empresa vai fazer? Vai desenvolver aquele programa, tá? Depois que a empresa desenvolver, vai mandar para Beto, tá? Então ele vai para cá para desenvolver, vai hospedar lá no banco de dados e ele vai criar a biblioteca. E ele vai dizer, Beto, aí, tá aqui, vamos testar. O que é que precisa acrescentar? Beto vai dizer, ó, essa aqui tá errado. Dia de quarta-feira não é essa promoção, a promoção é dia de quinta, tá? Ó, isso aqui tá errado. Não tem mais esse quarto lá. Essa imagem tá antiga. A imagem atual tá essa aqui agora. Eu fiz uma reforma. Então é onde ele vai desenvolver, hospedar, criar a biblioteca, tá? E aí o usuário final vai ser quando o Beto dá o OK. Então, o Beto deu OK, usuário final, tá? Vai ser onde ele vai mandar para os links, Instagram e assim por diante, e aí os usuários dele, os clientes, os amigos vão ter acesso, tá? Vão ter acesso. Então, geralmente, essa nuvem eu sempre cito o Beto como exemplo, beleza? E aí, alguns atalhos padrão de todos os navegadores, né? Onde ele diz que Ctrl N, abre uma nova janela, né? Diferente do Ctrl T. Eu permaneço na mesma janela, mas eu abro uma nova aba, ou uma nova guia, tá? Então, cuidado, tá? Uma nova janela é Ctrl N, beleza? Alt F4 fecha a janela ativa, tá? Ctrl W fecha uma aba, ou seja, se você abriu aqui uma janela, você abriu PC Concurso, G1, Globo Esporte, e você só simplesmente quer fechar só o Globo Esporte, Ctrl W, tá? Agora, se você apertar Alt F4, fecha tudo, beleza? E aí tem um Ctrl R, que pouca gente usa e sabe, né? O que se conhece e se usa é o F5, mas o Ctrl R faz a mesma função, atualiza a página, tá? Ctrl H, o histórico de pesquisa, Ctrl D, os favoritos, Ctrl J, os downloads, Ctrl A, seleciona todo o texto, tá? Muito cuidado com esse selecionar texto. Por quê? Você está acostumado a dar um Ctrl T para selecionar o texto. Só que se liga aí, pega a visão. O Ctrl T é quando você digita o texto. Se você estiver no Word digitando, for autor da ação, Ctrl T. Se você está no navegador, o Ctrl T abre uma nova aba. Não vai selecionar o texto. Então, nos navegadores, para você selecionar os textos, é Ctrl A. E o Ctrl P, que é o que todo mundo já sabe, que é o imprimir. Beleza? Vamos embora. Questãozinha 17 diz o seguinte, que José, ele está elaborando um relatório detalhado, tá? Usando um editor de texto. Usando um editor de texto. E ele deseja organizar a informação de forma estruturada, incluir uma lista de subitens numerados para melhor clareza. Ok? Ele diz que, nesse caso, a abordagem correta a ser adotada para inserir uma lista numerada e suas subcategorias em um documento utilizado no editor de texto é a seguinte, letra A, que José ele deve utilizar a funcionalidade de lista numerada, disponível lá na barra de ferramentas, para criar a lista e depois usar a opção de subnível para criar subitens. A letra B diz o seguinte, que ele deve criar manualmente cada item na lista e numerar cada um. Depois inserir subitens manualmente com a formatação personalizada. A letra C diz que ele deve inserir uma tabela e numerar as células de tabela conforme necessário, adicionando as subcategorias nas células abaixo. E a letra D diz que ele deve utilizar a função de buscas e substituir para adicionar números antes dos itens e depois formatar manualmente. Então, vamos lá. Então, vamos por eliminação, né? Você notou que José, ele precisa elaborar um relatório detalhado, a qual ele vai usar itens e subitens, tá? Vai usar itens e subitens. Então, simplesmente, cadê a canetinha aqui? Simplesmente, o que é que José tem que fazer? Então, vamos por eliminação aqui, tá? Vamos por eliminação. Então, a letra D, ele diz que
José deve utilizar a função de busca e substituir. Então, esse daí eu já dispenso aqui, tá? Já dispenso aqui, ok? A letra C, ele diz que ele deve inserir uma tabela de números, as células de tabela. Nada a ver, tá? Nada a ver mesmo. Aí a letra, sobrou a letra A e a letra B. A letra B, ele diz o seguinte, que ele deve criar manualmente cada item da lista e numerar cada um. Ele vai criar manualmente se ele não souber que dentro do Word existe um tal de listas numeradas, tá? Então, essa letra B, ele descarta. E você vai marcar a letrinha A. Então, onde é que você acha essas listas numeradas? Simplesmente quando você digitar lá seu texto com seu subitem, tá na funçãozinha de cima, tá? Onde simplesmente você vai lá, eu até coloquei, não coloquei essa não. Lá onde tem numeral ali, tá? Onde tem aqueles ícones de marcadores. Lá tá as suas listas numeradas, lá em marcadores, tá? Clicou lá em marcadores, você vai listar 1, 2, 3, 4, 5, você vai listar com marcadores, com desenhos, vai ficar a seu critério, beleza? Então você deve utilizar essa funcionalidade de listas numeradas lá dentro do subitem marcadores. Fechou? Então vamos para a nossa 18ª questão, que diz o seguinte, que Ana, ela está gerenciando um orçamento mensal em uma planilha eletrônica e deseja calcular a média dos gastos de cada categoria para melhor controle financeiro. Aí diz o seguinte, que ela possui uma coluna com os valores dos gastos. Para calcular a média desses valores corretamente, o que é que Ana deve fazer? Mas vamos lá. O que é que ele fala aqui? Que Ana ele está gerenciando um orçamento mensal em uma planilha eletrônica que deseja calcular quem? A média. Tá? E ele diz o seguinte, que ela possui uma coluna com os valores dos gastos. E ela precisa calcular quem? A média desses valores. Ou seja, se você analisar a questão, tudo se direciona para a média. Ana tem uma planilha e depois diz que Ana ela possui uma coluna que tem os gastos. Então, ela precisa o quê? Saber a média, quanto cada setor está usando. Aí a letra A diz o seguinte, que Ana deve aplicar a função soma e dividir os resultados pelo número total de entradas manualmente. Ora, Ana precisa da média. Então, a soma eu já vou descartar. Já vou descartar. Tá? Então, a letra... Cadê? A letra A eu já vou descartar. A letra B diz que Ana vai usar o mínimo e o máximo. Ora, analise a questão. A questão fala em média. Ana precisa da média dos gastos. Então, para ela achar o mínimo e o máximo, não existe. Ela vai só achar quem é o mínimo e quem é o máximo. É o que ele diz. Não é isso que Ana quer. Ana tem uma planilha, Ana tem uma coluna, onde tem os gastos e ela precisa da média dos valores corretamente. Então, letra B também, mínimo e máximo, fora. O que você vai marcar aqui, tá? E aí não vai restar dúvida, é a letra C, que vai dizer o seguinte, que Ana deve utilizar a função média para calcular a média dos valores na coluna especificada, tá? Especificada. Então, marque a letra C aí de boa. Por quê? Porque aqui diz, é bem claro, que Ana, ela possui uma planilha e ela possui uma coluna com os valores dos gastos. Ela possui uma planilha, uma coluna lá. Então, ela tem aquela colunazinha lá com todo mundo, que todo mundo gasta. Então, a letra C é a mais correta. Ela vai utilizar a função média para calcular a média dos valores na coluna especificada. Ela não tem essa coluna? Tem. Então, é isso aí. Beleza? Então, letra C. A 19ª questão diz o seguinte, que as extensões nativas de arquivos usados, respectivamente pelas versões mais recentes, dos programas de planilhas eletrônicas, do LibreOffice Cálculo e do Microsoft Excel são. Então, o que é que ele quer dizer? O seguinte, que as extensões nativas, né? A partir do momento que você instala o pacote, as extensões estão lá. Você não consegue alterar aquelas extensões, tá? É como, por exemplo, a calculadora no computador, ele é um item nativo. Você, usuário, não consegue remover aquela calculadora nem consegue instalar outra, tá? Assim como o bloco de notas, são programas nativos.
Então, a partir do momento que você instala o pacote, tanto o LibreOffice como o Microsoft, então eles são nativos. Por quê? Porque eles pertencem a esse pacote. Não tem como você colocar ele em outro lugar. Então, ele diz o seguinte, que para você achar as extensões, para você achar, cadê aqui? As extensões do LibreOffice Calc e do Excel, quem são essas extensões? Tá? Então, quem são essas extensões? Então, vamos lá. Extensão ODT é uma extensão do Write. É como se fosse o Word. Tá? Então, tá fora aqui. E XLS era a extensão antiga do Excel. Tá? Era uma extensão que ela foi até o pacote Office 2003. A partir do 2007, toda a extensão do pacote Office ganhou um X no final. Então, XLS passou a ser XLSX. Doc passou a ser chamado DocX. PowerPoint era PPT, né? Passou a ser chamado PPTX. Então, esse X, ele foi acrescentado a partir do pacote Office 2007, meu povo, tá bom? Então, como ele fala aqui, Microsoft Excel. Então, ó, é um Excel? É, mas ODT é Write, é como se fosse o Word, beleza? Aí ele fala XLSX. É o Excel? É o Excel. Mas aí ele fala numa extensão chamada CSV, tá? Ele fala numa extensão chamada CSV, ok? E essa função, essa extensão CSV, ela simplesmente é uma função que ela é um formato de arquivo de texto que são separados por vírgulas. Então você usa muito isso em planilhas para puxar, entendeu? Para puxar. Então é como se você, quando você vai importar algumas coisas, elas são separadas por vírgula e ela é usada para importar e exportar dados referentes aos programas de sistema. Então não é o caso disso aí, beleza? Não é o caso disso aí. Então essa aqui também você descarta. Aí vem ODS e XLSX. Aí sim, ODS, de fato, faz parte da extensão Calc do LibreOffice. E XLSX faz parte do programa Excel. Beleza? Faz parte do programa Excel. Fechou? Então, 19ª questão, você marca aí a letra C de casa. Beleza? Vamos para a questãozinha número 20. Ele fala o seguinte, na questão número 20. Assinala a opção que apresenta somente, vê só, tá? Somente tipos de gráficos gerados nativamente na planilha. Ou seja, você pode incluir algum gráfico? Pode. Você pode inserir outros gráficos? Pode. Só que nesse caso aí, ele diz que assinala a opção que apresenta somente tipos de gráficos gerados nativamente. Ou seja, a partir do momento que você instalar lá o pacote LibreOffice e clicar no cálculo, esses gráficos vão instalar nativamente. Não foi ninguém que colocou, vem no próprio sistema. Beleza? E aí ele coloca aí, na letra A, que ele tem o tipo de gráfico de barra, de cotações e de rede. Na letra B, ele diz que tem um gráfico pluvial, sazonal, temporal. Na letra C, ele diz que ele tem um mapa geográfico, oval e uma pizza. Na letra D, ele diz que ele tem um animado, uma bala e uma dispersão. Então, vou direto ao assunto para vocês. Que se refere a nativamente à planilha do cálculo, você marca sem medo de errar aqui, que nativamente os gráficos são barras, cotação e rede, tá? Professor, onde é que eu vejo isso? Aqui, ó. Coloquei para vocês. O tipo aqui, primeiro eu coloquei as extensões aqui, né? Aqui para vocês aqui. ODT, que é como se fosse o Word, né? E o Doc. ODS, as planilhas, né? Que a gente viu lá em cima, XLS. A apresentação, ODP ou PP. Banco de dados, ODB, tá? Desenho, ODG. Fórmula matemática, ODE. São as fórmulas. E aí, os tipos de gráficos nativamente estão dentro do cálculo. Tá aqui, ó. Ele fala coluna, rede, tá vendo? Cotação, tá tudo isso aí. Igual ele falou aqui, ó. Barras, cotação e rede. Tá aqui, ó. Barras, coluna, pizza, área, linha. Isso são gráficos nativamente do próprio aplicativo, do próprio programa. Beleza? Tá aí para vocês verem. Bora lá. Questãozinha 21.
Calma. Não é uma questão fora do padrão. É tudo que a gente viu aqui. Tá? Só que tem uma fórmula dentro de outra. Tá? Mas isso é besteira. Se você aprendeu lá atrás, aquelas duas, você mata sair de boa. Tá? O que é que você aprendeu? Que mínimo e máximo, você vai achar o mínimo e achar o máximo. E morreu. Tá? Se for maior ou menor, tá? Existe essa diferença no Excel. Mínimo e máximo é você achar o mínimo e o máximo. Morreu. Maior ou menor, existe um critério e uma condição. Se a banca me falar em menor, ela vai dizer de tanto a tanto, segundo menor. Se ela falar em máximo, ela vai dizer de tanto a tanto, o segundo maior. Então, lembre-se, mínimo, mínimo e máximo, tá? É só intervalo. Dentro desse intervalo, quem é o mínimo? Dentro desse intervalo, quem é o máximo? Então, mínimo e máximo é só intervalo. Se a função for maior ou menor, intervalo e condição. A condição pode ser maior que 2, menor que 2, e assim por diante. Beleza? Então, nessa situaçãozinha aqui, o que é que ele diz? Considera a seguinte planilha, elaborada lá no cálculo do LibreOffice. Tá? E ele diz o seguinte, onde são mostradas as colunas A, B e C. Tá? E as linhas de 1 a 5. E ele diz, assinala a opção que apresenta corretamente o resultado exibido na célula C5. C5. A execução da expressão. Está aqui essa enorme expressão, fórmula. E muitos candidatos, na hora da prova, vai ficar logo louco com isso aí. Mas vamos ter calma. O que é que a gente aprendeu? Primeiro, a gente resolve que está entre parênteses. Depois, vamos analisar se tem exponencial. Depois, multiplicação ou divisão. Finalizamos com adição e subtração. De boa. Então, ó, vê como é fácil e você nunca mais vai errar essa questãozinha. Se vier a cair, né? Lógico. O que é que ele diz? Mínimo. Então, lembre-se que o mínimo, ele usa só qual é o critério? Só o intervalo. Então, ele falou mínimo 13. Ele já te deu um mínimo, 13. Aí ele fala I. Ou seja, I, aí ele fala isso aqui tudinho. Tá? Lembre-se, mínimo e máximo é só intervalo. Ele já te deu um intervalo, dizendo que mínimo é 13. Já te deu o intervalo. Aí ele quer agora que ele fala o seguinte, soma. Aí ele diz mínimo. Então, é um dentro de outro. Então, soma. Aí ele fala mínimo de A1 até A3. Então, simplesmente, pessoal, você vai olhar para aqui, ó, A1 até A3. Certo? A1 até A3. Ó. Aí você vai olhar para cá e vai assim, mínimo. Que é o mínimo entre A1 e A3? 3. Beleza? Porque mínimo e máximo é só intervalo, não tem critério. Lembrem disso. Então, mínimo de A1 até A3. De A1 até A3, o mínimo que eu achei foi 3. Então, ó, isso aqui vale 3, ó. Vale 3. Beleza? Aí qual é o outro lado que ele diz? Máximo. De B1 até B4. Então, ó, B1 até B4. Beleza? Quem é o máximo aqui de B1 até B4? 13. Então, ó, tudo isso aqui, ó, vale 13. Tá? Aonde é que entra o pulo do gato? O pulo do gato entra aqui, ó, nessa formulazinha aqui, ó. É que ele diz some. Você vai achar o mínimo, achou 3. E você vai achar o máximo, 13. Então ele tem aqui, some. Então, essa fórmula agora se resume nisso aqui, ó. Ele diz assim, ó. Mínimo. Ele já te disse 1. 13. E quem é o outro? 3 com 13. Ele não mandou você somar? 16. Só que ele quer quem? O mínimo. 13 e 16, quem é o mínimo? 13. Então, ó,
Respostinha, letra D. E aí, Beto, gostou dessa daí? Essa, acaba tinha que estudar ela, viu? Tem que ter muita calma. Mas assim, quando você já vem estudando, vem num ritmo bom, você mata a charada. Por quê? Porque quando ele fala mínimo 13, você já achou um lado da moeda. Já achou um lado 13. E aí ele fala i, porque existe um ponto e vírgula ali. I. Ele fala, daqui para frente você soma. Mas para você somar, você tem que achar primeiro o mínimo. De A1 até A3. Aí você achou 3. E ele disse, você agora tem que achar o máximo, de B1 até B4. Aí você achou 13. Então, achou o mínimo, achou o máximo. O que é que você tem que fazer? Somar. Você achou o outro lado aqui. Você achou o outro lado. Só que ele... Cadê? Aqui, ó. Você achou o outro lado. Só que aí você pede o seguinte, o que é que ele quer? Ele quer só o mínimo. Ele achou um lado 13, você achou outro lado, 16. O mínimo dos dois, 13. Essa daí, com certeza, iria pegar muita gente no concurso, não é não, Betão? Se a pessoa não vinha numa constante resolvendo exercício, ia cair um bocado aí. Porque a fórmula que ele deu aqui já é o mínimo que tá fazendo sinal de igual, né? Aí geralmente Isso, geralmente a gente vai lá pro final. Aí no afinal. final ele pediu o máximo. Aí o problema tá aí, tá entendendo? Mas se você Entendi. analisar com cuidado, você vê que tem um sinal aqui, ele queria só a mínima mesmo. Tem esse sinal aqui que divide ele aqui, ó. Ele diz 13 e. Então, ele achou 13. E ele tá esperando o resto. Aí agora é com você. Aí é você aqui. Daqui para frente você vai ter que se virar. Porque ele já te deu um lado aqui. Né? Então, daqui para frente você calculou e você achou o mínimo e o máximo, só que ele quer o quê? Que você some. Aí, ó, 16. Essa aí foi bem interessante, achei bem legal essa daí. Beleza? Vamos embora. Então, 21, questão 21, a letra D. Beleza? Vamos embora na questãozinha 22, que diz o seguinte. No navegador do Mozilla Firefox, o comando Ctrl+G. O que é que esse danado faz? A letra A diz o seguinte, que localiza a próxima ocorrência da busca mais recente efetuada. A letra B diz que ele guarda o link em foco quando o browser, ou seja, quando o navegador ao click save, está definido como true, né? A letra C diz que ele agrupa todas as abas selecionadas em uma nova janela do navegador. E a letra D diz que Ctrl G em uma caixa de texto leva o cursor a uma palavra para a esquerda. Então, eu creio que esse atalhozinho aqui, que não é muito usado, é novo para vocês. Mas Ctrl G, pessoal, nada mais nada menos, ele vai localizar a próxima ocorrência da busca, a mais recente efetuada. Tá? Então, ele localiza a próxima ocorrência de busca mais recentemente efetuada. Beleza? Então, a 22 você marca a letra A aí. A questãozinha 23 diz o seguinte, que no que diz respeito a buscas no google.com.br, assinale a afirmativa verdadeira. E aí ele diz o seguinte, na letra A, para você fazer a busca por uma frase específica, basta você envolvê-la em asterisco. Não é envolver em asterisco, e sim em aspas. E sim em aspas. Tá? Então, não é asteriscos, e sim aspas. Ok? Então, a letra A está fora. A letra B diz o seguinte, que a fim de direcionar para o Google Maps, a busca por o endereço, basta adicionar IGM ao final da cidade pesquisada. Negativo, né? Negativo. Isso aí não tem nem para onde correr. A letra C diz que é possível realizar uma pesquisa filtrando os resultados, por exemplo, por país, idioma ou data. Aí sim, isso é verdadeiro. Lá no Google você pode fazer essa busca lá. E a letra D diz que o Google diferencia letras maiúsculas e minúsculas, de forma que a busca por material de estudo minúscula retorna resultados completamente diferentes por buscar por materiais de estudos maiúsculos. Errado também. Por quê? O Windows, ele não é case sensitive. Tá? Anota isso aí, que o Windows ele não é case sensitivo. Tanto faz se você botar carro minúsculo ou carro maiúsculo. A resposta vai ser a mesma. Já o Linux, ele é case sensitivo. O Linux, ele diferencia se é maiúsculo ou minúsculo. Tá? Mas o Windows, ele não faz essa distinção. Beleza?
Então, a questãozinha 23, você marca a letra C. E a questãozinha 24 diz o seguinte: em relação ao uso básico da internet, assinale a afirmativa verdadeira. Beleza? Aí a letra A diz o seguinte: que o IP, que é o protocolo, a Internet Protocol, tá? Ou seja, protocolo de interconexão, é um código que permite a comunicação entre computadores em uma rede, sendo sempre fixo para cada dispositivo. Errado. Errado, né? O IP, ele pode ser qual? Como a gente falou lá, dinâmico. Não é sempre fixo. Ele pode ser distribuído aleatoriamente, né? Aí não é... Você, quando leu aí sempre fixo, você já marcou errado. A letra B diz que o HTTP, são os hipertextos, ele é o protocolo utilizado para a transmissão de e-mails entre servidores. Errado. O HTTP são os hipertextos, ou seja, é aquela página bonitinha que você vê as fotos, vê tudo ali. São os textos, não tem nada a ver com os e-mails. Então, também está errado. A letra C diz o seguinte, que o navegador de internet, chamado de browser, é um aplicativo que permite apenas a visualização de texto. É errado também. Dentro do navegador, você não só visualiza texto, você visualiza imagens, vídeos e assim por diante. Sobrou o que para a gente? A letra D. Ele diz que o DNS, que é o Serviço de Nome de Domínio, ele é responsável por traduzir os nomes de domínio, como, por exemplo, www.exemplo.com para o endereço IP numérico, permitindo que os computadores localizem o servidor de internet. Aí sim, quando você digita aqui www, por exemplo, pciconcurso.com, a máquina e o servidor, ele não entende PCI concurso. Por quê? Por trás daquele nome existe um IP, tá? A qual que é o seguinte, quando você digita lá www.pciconcurso, que dá um enter, o DNS, ele leva aquele IP ao seu servidor. Então, o que é que ele traz para você? A tela. Então, ele vai lá, traz a tela do PC concurso e ele entrega ao HTTP, que são os hipertextos, para que você visualize aquilo ali. Entendeu, pessoal? Então, assim que funciona. Então, meu povo, finalizamos aqui nossa primeira hora, nossa maratonazinha aí, tá? Então, é o seguinte, amanhã vai estar disponível aqui no grupo a aula, tá? Assim como o gabarito. Vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Nossa colega Tiara disse que estava treinando para o TAF, não deu para entrar. Mandou um abraço aqui para vocês aqui no privado. Mas disse que na próxima aula estará presente, se Deus quiser, ok? Desde já eu quero agradecer a nosso amigo Darlando, Danilo, Natália, Cláudio, Beto, Milena, que acho que cochilou, saiu, está se acostumando. Esse horário não é fácil, né? Esse horário é só para os guerreiros mesmo. Vou repetir para vocês, estava com saudade desse contato, né? A gente tem esse feedback aqui. Graças a Deus que os concursos começaram a aparecer. O próximo que está na iminência aí é a Polícia Penal da Paraíba. Estamos aí já ligados. Também existe uma possibilidade de uma Polícia Civil do Piauí e também da Bahia, né? A gente tá todo mundo antenado aí. Se vocês tiverem alguma notícia também do concurso, fiquem à vontade em postar no grupo. O grupo é para a gente mesmo, é para a gente se comunicar, tá? Então, se Caldo, Beto, Darlando, Danilo tiver, vai alimentando o grupo aí, vai colocando aí, tá? A gente tá aqui para isso mesmo, para trocar ideias. Beleza? E aí, pessoal, mais é isso aí. Mais uma vez, obrigado por tudo. Nos vemos quarta-feira que vem. Vou ver se daqui para lá eu mando um material bônus para vocês aí, para vocês já ir também correndo atrás, para a gente correr aí. E são muitas matérias para estar para esse concurso. Né? Por exemplo, nossa amiga Ellen, Beto, ela não participou, falou comigo no privado, porque disse que está pagando, está com Monique, parece, e está tendo aula de matemática, contabilidade, medicina legal, está ficando doida. Então, esse concurso chegou para torar mesmo. Mais como disse Cláudio, vamos fazer para passar, não é isso, Cláudio? Então, tem que ir com essa força aí na hora de fazer a inscrição. Beleza? Com relação ao pagamento, eu disse a vocês que lá no início, até o dia 15, vocês fazem aí de boa, não tem estresse não, zero bronca. Beleza? Então, meu parceiro, vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Betão, valeu, obrigado aí. Valeu, boa noite, aí. boa noite. Aldão, Natália, Danilo. Darlando, e se puder, pode ir divulgando aí para a gente ver se agrega mais alunos. Boa noite, beleza? gente. Darlando, se Beleza. puder, divulga aí com os colegas aí. Danilo também, Cláudio. Mas Deixa diz com a aqui, gente. diz aqui que eu acho que eu escrevi uma coisa errada. Depois do executar, escreve o quê? MS config, como é? MS, tudo junto. MS, config. S. CONFIG. Config.
C-O-N. C-O-N-F-I-G. Config. MS Config. Que eu tentei aqui e não deu certo. Entendeu? Não? Clicou com o botão direito Tudo aí junto. clicou com o botão direito aí Cliquei. no executar. O teu Windows é 10 ou Config. 11?